Olá você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando aí pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial da Tijuca. Nos reunimos mais uma vez, mais esse domingo, para estudarmos a oração do Pai Nosso, assunto do nosso trimestre, assunto que temos estudado, e estamos já na 11ª lição e entramos na segunda parte da 5ª petição, que é o assunto desse domingo. Convido você então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 12. Estamos na 5ª petição, na segunda parte dessa petição. Então o texto diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Convido você a abaixar a sua cabeça, vamos orar, agradecendo e pedindo a orientação do nosso Deus para mais esse tempo aqui de aprendizado da palavra. Senhor Jesus, quero te agradecer porque o Senhor tem falado conosco, quantas experiências temos ouvido, compartilhado, daquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desse trimestre. Então eu te peço mais uma vez que fale aos nossos corações, a depois, quando as classes se reunirem para conversar, para que o seu nome seja glorificado e entendamos a sua vontade para as nossas vidas. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós entramos na primeira parte da petição, que era a ideia de perdoa as nossas dívidas, e vimos que trabalhamos com duas ideias básicas, que é a justificação, é quando o Senhor nos declara justo, perdoa aquela nossa dívida que foi estabelecida lá em Adão, lá na criação, em que o pecado entrou no mundo e nós então agora estávamos separados de Deus. Jesus Cristo veio, cumpriu com as justas exigências de Deus Pai, e nós temos acesso à salvação, o perdão dos nossos pecados. Mas também observamos a ideia da santificação, que é o processo que vamos vivendo enquanto aqui na terra, enquanto filhos de Deus, aperfeiçoando o nosso caráter a fim de sermos mais parecidos com Cristo. Então, somos agradecidos pelo perdão de fato e pela salvação, e temos a consciência de que constantemente devemos rever as nossas atitudes, devemos repensar aquilo que temos feito, e se tendo necessidade, confessarmos os nossos pecados, porque Deus, Ele é fiel e justo em nos perdoar e nos purificar de toda a maldade. Lembrando que, como ainda não estamos com Cristo, sempre teremos a necessidade de confessar os nossos pecados, porque estamos nesse processo de santificação. Pois bem, a segunda parte da lição, ela tem um assunto que é muito importante e muito desafiador, porque diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Então aí entramos num assunto muito importante de compreendermos e que é de fundamental importância para a aplicação de uma fé genuína e a vivência de fato daquilo que o Senhor Jesus, aquilo de que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo espera que vivamos, e de uma postura que tenhamos quanto aos nossos irmãos. Então a primeira parte da petição é desse relacionamento entre Deus e você, entre Deus e o seu Filho. E a segunda parte da petição trabalha em direção aos nossos relacionamentos. Então, nós olhamos para um relacionamento vertical na primeira parte, e agora na segunda parte
para esse relacionamento horizontal que tem a ver com os nossos irmãos. Então, aí na introdução nós podemos perceber o seguinte: na oração do Pai Nosso há um verdadeiro teste da nossa condição de filhos de Deus. Quando pedimos que o Pai perdoe nossas dívidas, afirmamos desejar que Ele faça conosco o mesmo que temos feito a outras pessoas. Além disso, outras atitudes devem ser tomadas frente ao perdão paternal de Deus. Então nós percebemos que o reflexo do nosso relacionamento, das nossas decisões enquanto perdoar os nossos irmãos, deve ser um reflexo diretamente da experiência que nós temos com o próprio Senhor Jesus Cristo. A oração, ela trabalha com esta visão de que com o mesmo perdão, com a mesma atitude que fomos perdoados por Jesus Cristo, devemos perdoar e oferecer o perdão àqueles que nos ofenderam. Então, a lição nos ensina a seguinte questão: o perdão é marca de um coração verdadeiramente regenerado. Quando um cristão deixa de perdoar alguém, ele coloca a si mesmo na posição de um juiz mais elevado do que o próprio Deus, colocando em dúvida até mesmo a realidade da fé. E aí é muito interessante nós percebermos essa quinta petição através desse prisma. Quando nós olhamos para aquilo que Deus fez conosco, porque estávamos separados por conta da grande ofensa que o pecado é contra o nome de Deus, e a atitude misericordiosa, graciosa, amorosa para conosco, e deixamos de desenvolver esta atitude no nosso dia a dia com aqueles que estão à nossa volta, há uma ideia de querermos ter um senso de justiça maior do que o próprio Deus. E é muito interessante porque Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele contou uma parábola para os seus discípulos que ilustra muito claramente esta ideia. Por quê, irmãos? Porque o padrão com que fomos perdoados deve ser o mesmo padrão em que iremos oferecer o perdão. Obviamente, não estamos falando e tratando o assunto de forma a ser fácil, de forma a ser uma atitude muito comum no nosso meio. Não é isso que estamos falando. Nós estamos tratando da ideia e daquilo que Deus espera de nós neste exercício da santificação, nesse exercício de sermos mais parecidos com o nosso Deus a cada dia. Então, quando você, quando eu, quando nós pedimos para perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, nós estamos pedindo a Deus que haja da mesma forma como você, como eu, tenho agido com aquele que me ofendeu, ou aqueles que nos ofendem. Consegue perceber isso na petição? Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Ou seja, se o meu coração é um coração que guarda rancor, incapaz de perdoar, eu estou pedindo para que Deus haja da mesma forma comigo. E isso traz consequências, isso traz um julgamento para a minha vida. Agora, se eu tenho um coração perdoador como o coração de Deus,
se eu tenho atitudes perdoadoras, benignas, longânimas, como o próprio Senhor Jesus Cristo tem comigo, é assim que Ele vai agir. Então perceba que é algo cíclico. O Senhor nos ama e nós amamos a Ele e amamos o nosso irmão como Ele nos ama, e por isso o Senhor vai retribuir com amor, e isso vai girar em torno do nosso cotidiano, da nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15, temos um comentário de Jesus sobre a petição do verso 12. Então, logo depois do Senhor Jesus mostrar para nós uma oração que glorifique o seu nome, que nos aproxime dele, logo em seguida, ele faz um comentário justamente em cima dessa petição que estamos estudando. O que ele diz depois de ensinar a oração? Ele diz assim: olha, porque se perdoardes aos homens em suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E aqui, mais uma vez, sem termos qualquer tipo de coincidência, é proposital, a mesma expressão de filiação, mas trazendo uma qualidade que é o Pai Celestial. Ele é o nosso Pai, mas ele não é qualquer Pai. Ele é o Pai Celestial. Ele é o Pai que está nos céus. Ele é o Pai que governa tudo. Ele é o Pai que sabe de tudo. E Ele é o Pai que perdoa tudo e perdoa todos. Essa é a característica do Pai Celestial. Mas esse Pai Celestial também age como um pai, porque ele diz: se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. E aqui então entra uma característica didática do Pai Celestial. Ok, filho? Ok, você quer ser perdoado? Então aprenda a perdoar. Você quer usufruir do meu amor? Então aprenda a amar. É assim que vai acontecer. Se você não perdoar, você também não vai usufruir do meu perdão. Se você não amar, você também não vai experimentar o meu amor de forma plena. Por quê? Porque a mágoa, porque o ressentimento vai impedir de você experimentar esse amor pleno do Senhor. Então, perceba que no versículo 12, ele nos ensina a petição. E no versículo 14 e no versículo 15, ele faz um comentário e deixa bem claro aquilo que ele espera. Ok, você pediu para eu te perdoar como você perdoa os seus devedores? Então deixa eu fazer um comentário. Se você perdoa eles, eu também vou te perdoar. Se você não perdoa, você não vai usufruir desse benefício. E para esclarecer ainda mais essa ideia do Senhor Jesus Cristo, ele deixa para nós uma parábola em Mateus capítulo 18. Em Mateus capítulo 18, lá do versículo 23 ao versículo 35, nós temos a parábola do credor sem compaixão. Você provavelmente já conhece essa parábola. Ela trabalha com a ideia de que um servo devia ao seu senhor, ele foi, pediu perdão ao seu senhor, implorou pelo perdão ao seu senhor, o senhor lhe perdoou as dívidas. Quando ele saiu, o servo encontrou o seu servo, que também lhe devia, que também tinha algo para acertar com ele. E então ele pediu para que fosse perdoado. E qual foi a atitude então desse servo? Não perdoou, levou a juízo. E esse então, seu conservo, pagou e foi preso por causa disso. Quando o senhor desse servo que não perdoou sobre isso, chamou ele e falou: olha, por que você não perdoou como eu te perdoei? Agora então você também vai sofrer por conta disso. E aí Jesus Cristo nos ensina e nos deixa ilustrada essa ideia do versículo 14 e do versículo 15
no capítulo 6, ilustrada em Mateus 18, do versículo 23 ao versículo 35, falando exatamente e no contexto do perdão. Se você ler o versículo 21 do capítulo 18, olha o que diz. Então, Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. E aí ele então ilustra com essa parábola. A parábola ilustra a postura que Jesus espera de nós no capítulo 6, versículo 14 e 15. E a petição, aquilo que nós pedimos, deve ser exatamente aquilo que nós fazemos. Então, queridos, um espírito que não é capaz de perdoar não é somente incoerente para alguém que foi totalmente perdoado por Deus, como também receberá a correção de Deus em vez de sua misericórdia. Mateus 5,7 diz: bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Aqueles que são misericordiosos receberão misericórdia. Aquele que perdoa será perdoado por Deus. Aquele que perdoa vai usufruir do amor de Deus. Por quê? Porque o Senhor deixa isso de maneira tão clara e tão didática para nós. Porque, queridos, não é possível que aquele que foi resgatado pelo amor de Deus não consiga compreender e não consiga perdoar. Na verdade, nós não estamos falando apenas de uma atitude, nós estamos falando de algo que vem de dentro do coração. Também tampouco estamos diminuindo a tudo que envolve esse ato, mas estamos falando de uma atitude de servo como o nosso Jesus. Estamos falando uma atitude de humildade como o nosso Jesus. Estamos falando de uma atitude de amor incondicional como o nosso Jesus. Falar disso em uma sociedade como a nossa é praticamente inimaginável, porque qualquer atitude de perdão, qualquer atitude de amor é tido pela nossa sociedade como uma atitude de fraqueza, uma atitude de você ser até mesmo chamado de bobo, de que as pessoas fazem você de bobo, fazem você de gato e sapato. Queridos, o Evangelho nos ensina a perdoar com um padrão claro. Não é o padrão desse mundo, mas o perdão que temos como padrão é o perdão de Jesus Cristo por nós. É isso que ele nos ensina. Ele nos diz que temos que perdoar os homens e as suas ofensas, também como o nosso Pai Celestial nos perdoou. Quantas vezes, Pastor Arthur? Pergunto para você, quantas vezes o Senhor te perdoou neste dia? Quantas vezes você pediu perdão ao Senhor neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano? A ideia do perdão é uma ideia constante na nossa vida, porque
Como diz João, se confessarmos, ele vai nos perdoar. Não está dizendo que ele vai pensar. Não está dizendo que ele vai perdoar, mas que você não faça mais isso, viu, Arthur? Vou te perdoar dessa vez, mas da próxima não vai ter perdão. Então, o padrão do perdão de Deus deve ser o padrão do meu perdão para os meus irmãos. Não tenhamos a atitude do servo que foi perdoado e não soube perdoar. Agora, a palavra de Deus, ela também nos dá algumas razões para perdoar. A importância do perdão na vida do cristão. Nós olhamos que o perdão, ele deve ser oferecido porque nós fomos alvos desse perdão. O perdão deve ser uma constante porque nós somos alvos do constante perdão gracioso e misericordioso de Deus. Que aquilo que nós pedimos ao Senhor é aquilo que nós devemos oferecer aos nossos irmãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Se eu perdoo com reticências, eu estou pedindo a Deus que me perdoe com reticências. Se eu perdoo de coração, isso quer dizer que eu peço ao Senhor e mostro ao Senhor o meu arrependimento. Agora, algumas razões para perdoar. Uma das características e uma das razões para nós perdoarmos, eu quero que você acompanhe comigo, é que essa é uma característica dos santos. Como cidadãos do reino de Deus, somos abençoados e recebemos misericórdia porque nós mesmos somos misericordiosos, como disse em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois estes alcançarão misericórdia. Devemos amar porque temos a natureza do nosso Pai Celestial habitando em nós. É exatamente essa ideia da natureza. Uma natureza que era totalmente voltada para não obedecer a Deus. Uma vontade que ela totalmente inclinada a desobedecer e ser antagônica ao que Deus espera de nós. Quando salvos em Jesus Cristo e selados pelo Espírito Santo, agora temos uma nova natureza. Como diz o texto sagrado, através do apóstolo Paulo, somos uma nova criação. As coisas velhas se passam e as coisas novas vão se tornando visíveis em nossa vida. Então, o perdão é uma característica dos santos. Não porque eu e você somos santos, mas porque nos aproximamos e queremos ser mais parecidos com aquele que é o santo. Uma outra razão para perdoar é porque esse é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos instrui lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a orientação do apóstolo Paulo, ela é clara, ela é limpa. Devemos ser benignos, devemos ser compassivos, devemos ser longânimos, devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos amou em Cristo Jesus. O apóstolo João também nos diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 26, aquele diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Perceba, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu sou um filho de Deus.
então ande como ele andou. Jesus Cristo nos dá provas irrefutáveis e demonstrações grandiosas do seu amor perdoador. Ele nos deixa exemplos claros de como devemos viver um perdão que vai além de preconceitos, um perdão que vai além de paradigmas, um perdão que só é possível, queridos irmãos, porque nós fomos perdoados primeiro. Esse é o exemplo do nosso Jesus Cristo. Ele nos perdoou e por isso devemos perdoar. Também é a expressão mais elevada da virtude do homem. Queridos, como perdoar é libertador. O homem exibe no perdão a majestade da sua criação. Uma criação à imagem e semelhança de Deus quando perdoa. Provérbios capítulo 19, versículo 11 diz: a discrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. Perdoar é uma das mais nobres e mais elevadas virtudes da vida cristã. Lembre-se que o padrão desse mundo não é o padrão de Deus. Enquanto o mundo diz que perdoar é para os fracos, que perdoar é para os bobos, a Bíblia diz que esta é uma das maiores virtudes que podemos ter. Perdoar é libertador. Abra o seu coração para o perdão. Perdoe. Experimente o perdão. Não viva amargurado. Experimente o amor de Deus por completo. E se você não está experimentando por conta da falta de perdão, faça isso. O perdão liberta a consciência da culpa. A falta de perdão não somente constitui uma barreira para recebermos o perdão de Deus, como o próprio Deus explica para nós, como também interfere em nossa paz de espírito, em nossa felicidade, em nossa satisfação e até mesmo no funcionamento do nosso corpo. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, quando temos um coração que não é perdoador, estamos dando a Satanás uma vantagem sobre nós. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e versículo 11. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Queridos, e esse é o próximo tópico que vamos falar. Um dos pecados mais destrutivos dentro da Igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo, é a falta de perdão. Quando nós não perdoamos, nós não experimentamos a felicidade plena, nós não temos uma satisfação por completo, sempre temos algo nos incomodando. Às vezes, em como este caso está sendo desenvolvido, isso afeta o nosso físico. E Satanás, ele usa isso para massacrar a sua vida, para destruir a sua família, para destruir a igreja, para destruir a sua vida. Não permita que a falta de perdão destrua todos os benefícios que Deus tem para você.
E aí nós entramos que uma das razões também para perdoar é o benefício de todo o corpo, de toda a igreja. Provavelmente, como disse, poucas coisas causaram ou causam tanto estrago no meio da igreja quanto os conflitos não resolvidos entre os seus membros. O Espírito Santo não pode trabalhar livremente entre aqueles que guardam mágoas e alimentam o ressentimento. Quando nós insistimos em não perdoar, não é somente nós que sofremos. A igreja sofre, a igreja paga por isso. Então, queridos, o perdão, ele é importantíssimo para nós, para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso relacionamento com os nossos irmãos. E por último, o perdão livra-nos da disciplina de Deus. É verdade. Onde há um espírito que não perdoa, há pecado. E onde há pecado, haverá correção. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. O Pai Celestial também corrige um filho rebelde que não quer enxergar o caminho que ele deve andar. Como era dolorido receber a correção do meu pai, a correção da minha mãe. Era dolorido demais. Às vezes eu até questionava o amor deles. Mas posso contar uma coisa para vocês, irmãos? É muito mais dolorido corrigir o Davi do que ser corrigido como eu era. A dor é maior. Porque quando eu corrijo meu filho, eu sei que eu estou infligindo algo na vida dele que não é bom naquele momento. Às vezes passa na minha cabeça se ele vai ficar bravo comigo. Às vezes passa na minha cabeça se eu incitei a ira dele. Mas a certeza de que eu estou cumprindo com a orientação do meu Pai Celestial, que me deu Davi como herança, fazendo da forma bíblica e corrigindo da forma bíblica, eu tenho certeza que essa correção vai gerar frutos benditos na vida do meu filho. Ah, meus irmãos, mas isso dói demais no meu coração. Isso dói demais. E o Pai Celestial também faz isso com os seus filhos. Ele nos ama e muitas vezes, por causa da nossa insistência, ele nos corrige. O pecado sem arrependimento na igreja de Corinto fez com que muitos crentes ficassem fracos, enfermos e até morressem. É o que diz lá na carta de Paulo aos Coríntios. Onde havia pecado, havia sofrimento. Onde havia divisão, havia sofrimento. E o nome de Cristo não era glorificado. Muitas vezes por causa da falta de perdão. Como podemos concluir o que estudamos na segunda parte da quinta petição? A ação mais essencial, mais abençoada e mais difícil realizada por Deus foi dar-nos o perdão dos pecados. Isso custou para Ele. Isso custou literalmente sangue, suor e lágrimas. Ele sofreu por amor. Ele nos perdoou por amor. Por isso, não há como compreender a grandeza e a preciosidade do perdão de Deus e continuar a acalentar em nossos corações, em seu coração, ressentimentos por dívidas que outras pessoas têm conosco. Isso não faz parte da vida cristã. Devemos lutar com todas as forças contra a nossa natureza redimida, mas que sofre a influência do pecado
que diz: não perdoe, não perdoe, não perdoe. E eu e você, pela ação do Espírito Santo, vamos dizer: perdoamos, perdoamos e perdoamos, pois é assim que Cristo nos trata. E por último, todo crente deve procurar manifestar o Espírito perdoador, como José lá no Egito, em Gênesis capítulo 50, como Estevão no capítulo 7 de Atos, e como o próprio Jesus Cristo na cruz do Calvário, em Lucas capítulo 23. Podemos dizer que aprendemos com tudo isso. Na verdade, temos um problema progressivo em nossa vida, que é o pecado. Ele interrompe a nossa comunhão com Deus e é devastador. A provisão de Deus para esse pecado é o perdão contínuo. Nós o recebemos confessando o nosso pecado, e o pré-requisito é que perdoemos uns aos outros. Um cristão que não perdoa é uma pessoa orgulhosa e egoísta, e antes de confessar, aprenda a perdoar. Só assim podemos buscar a Deus com confiança na solidão dos nossos corações e pedir a Ele que nos perdoe a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém.